Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Outra vez estamos juntos, semana passada, bem mais curto, breve, o nosso trabalho por causa do crisma e tudo mais, porém estamos juntos, aqui no nosso santuário, voltando aí às cores verde do nosso tempo comum. Eu gosto muito de dizer que o tempo comum é o tempo de ser catequizados pelo próprio Cristo. Vamos conhecer a sua palavra, vamos experimentar a sua palavra, vamos entender a sua ação na nossa vida e, em consequência disso, nos colocar diante de Deus. Como nós vamos ouvir nas leituras deste final de semana, é o 10º domingo do tempo comum e as leituras vão mostrar que a realidade do pecado, causada principalmente pela desobediência do homem e da mulher. Todos aqueles que desistem de seguir o Cristo, todos aqueles que desistem de caminhar ao lado de Deus, caem no pecado. Porém, maior do que o pecado é a misericórdia divina. Maior do que o sofrimento é o consolo de Deus. Maior do que as decepções, o Deus que vem ao seu encontro. Então, caminhando, irmãos e irmãs, ao encontro de Deus, é que nós somos chamados a proclamar a vitória do Cristo, da vida sobre o pecado. O pecado, ele é forte? Claro que ele é forte. E eu digo sempre assim, não existe pecado maior ou menor. O pecado é sempre pecado. São apenas 6 letras. E mais o estrago que faz é gigantesco. Por quê? Principalmente quando destrói a comunidade, quando destrói a vida do outro, quando destrói a vida familiar e quando destrói a si mesmo. Então veja, o problema do pecado não é o pecado só, mas as ramificações que ele tem. O sentido do pecado que vai destruindo de uma forma avassaladora tantas pessoas, vão fazendo as pessoas sofrer. Então, antes de cometer o pecado, é preciso também avaliar quais são as suas consequências, quais são os seus sentidos, qual a gravidade do pecado. Eu pequei contra mim mesmo e ponto final. Então se converta, mude de vida, aceite, isso é uma forma de respeitar o seu corpo como templo do Espírito. Eu pequei contra o outro, se reconcilie, volte para Deus, volte pedindo perdão, e o perdão é a condição essencial. Por quê? Porque Deus não quer a morte do pecador, Deus quer que ele se converta e viva. E a vida é uma condição essencial, porque Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E nós teremos essa vida quando? Quando nós realmente nos sentirmos animados de estar ao lado de Cristo. A segunda leitura que nós vamos ouvir é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e lá no versículo 16, São Paulo vai falar sobre isso. Não nos sintamos desanimados, mas animados para viver em comunidade e continuar dando sentido e testemunho à ressurreição de Cristo. Se nós experimentamos isso, se nós mostramos isso, nós vamos perceber o quê? Que Jesus, como vai nos falar o Evangelho de São Marcos, que a proposta que ele tem, o que é? Perdoar os pecados. Enquanto se perdoa o pecado na sua, inteiramente, assim, na sua inteireza, com certeza a pessoa será libertada. E esta liberdade é o que nós devemos buscar. Essa liberdade é que nós devemos ter. Por quê? Porque o grande combate espiritual que nós temos é justamente esse: vencer os pecados do dia a dia, experimentar a graça de Deus, a nossa força, a nossa esperança, olhar para Deus com o sentido de buscar a misericórdia dele. E só é possível buscar essa misericórdia quando? Quando nós reconhecemos a nossa pequenez. No Evangelho, Jesus vai falar, pecar contra o Espírito. Tem tanta gente que fala o pecado contra o Espírito não tem perdão. Qual é o pecado contra o Espírito? Respondam para mim. Qual o pecado contra o Espírito? O pecado contra o Espírito, eu respondo para você. É toda vez que você se recusa a entender a morte de Cristo, que você se recusa a entender que Jesus morreu para perdoar os seus pecados, que Jesus morreu para entregar a sua vida, e entregando a sua vida, resgatou a nossa. Por isso, o pecar contra o Espírito Santo é pecar contra a ressurreição e contra a salvação de Jesus.
a salvação que ele propõe. Por isso, irmãos e irmãs, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim para nós: a misericórdia de Deus não tem limites. Porém, quem se recusa a acolher a misericórdia de Deus, rejeita a vida nova e comete o pecado. Não tem perdão, porque não aceita ser perdoado e nem reconhece a sua fraqueza. Está lá no número 1864 do nosso Catecismo da Igreja. Precisaríamos resgatar um pouquinho mais a prática do Catecismo da Igreja. Deveríamos buscar um pouquinho mais, por quê? Porque fazer a vontade de Deus, como nós vamos ouvir no final da leitura do Evangelho de São Marcos, sua mãe está aí fora e quer falar com você: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? E a pergunta de Jesus, e a resposta vai ser: todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Por isso que nós deveríamos sempre nos chamar na igreja de irmãos. Os evangélicos, nesse sentido, têm uma proposta boa. Eles se reconhecem como irmãos, talvez até de forma inconsciente. Mas eu gostaria que nós, católicos, aprendêssemos a ter esse sentido. O irmão é aquele que caminha na mesma estrada, tem às vezes pensamentos diferentes, mas isso não nega a fé. Isso não mostra que é maior ou menor, mas que busca verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, porém é necessário lembrar de algumas coisas. Continuamos com as nossas práticas de vigilância, da vigilância sanitária, continuamos o uso da máscara, não dá para vir para a igreja sem máscara. Ah, eu cheguei na igreja e esqueci, como é que eu faço? Nós temos para vender aqui, mas é muito mais caro do que você trazer a sua. Tá? Claro que não é essa a proposta, nós não vamos vender essa máscara a descartável. Temos aí, eu brinco que nós temos nosso kit sobrevivência, que é a máscara, o álcool gel, a gente está vendendo sim. Tem até uma nova máscara aí, muito simpática por certo, que você pode estar adquirindo. Mas não esqueça de vir de máscara. E chegar na igreja não é para usar a máscara aqui, ó, embaixo do bigode, embaixo do nariz. A máscara deve cobrir o rosto inteiro. Claro, durante a celebração, tirar um pouquinho, abaixar, dar uma respirada, é uma situação. Mas não vai ficar a missa inteira assim, né? Depois também, quem já veio à missa no final de semana, viu aí, nós temos uma novidade no termômetro, que não tem mais o rapaz ali, ou a moça, com aquele termômetro. Agora você chega e encosta, assim, a certa distância, sua mão ali, seu braço, e já dá a sua temperatura. Padre, se a temperatura estiver elevada, ele vai apitar de vermelho e falar que está errado. Não o termômetro, mas você. Por isso a necessidade de se cuidar. Também é momento de trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo. Como nós falamos a semana passada, trazer a oferta de alimentos para as famílias carentes. E em relação a isso, nossa missa do domingo às 11 horas será a missa do corpo e sangue do Senhor. É uma forma extraordinária, porque não é mais feriado aqui em Piracicaba, não foi feriado nesta quinta-feira. Então nós viveremos essa experiência no domingo, às 11 horas da manhã, com o Santíssimo Sacramento, a liturgia voltada para isso, a doação, já que nós não vamos pintar as ruas, nós sairemos em carreata, tá bom? Então o carro do santuário passando aqui, a Kombi passando, em perto da sua casa, na sua rua, faz a doação de alimentos. Ah, eu quero fazer a doação de dinheiro, ótimo, faz, coloca no envelope, entrega para o padre, para o diácono, para quem estiver ao nosso lado ali nesta Kombi. Mas nós vamos passar por um grande número de ruas e casas aqui do nosso bairro, tá bom? Claro que não vai dar para passar em todas, porque vai começar mais ou menos meio-dia. Se for passar todas, aí, 6 horas da tarde, não acabamos ainda. Então nós vamos passar pelas principais ruas e avenidas aqui do nosso bairro, da nossa comunidade. E eu peço a vocês, preparem em frente à sua casa um altar. Coloque ali água, cruz, um terço, a Bíblia, o currículo do trabalho, se está precisando de um trabalho, sua carteira de trabalho. Porque onde o padre passar e tiver essas capelinhas, esse altar no portão, nesta casa nós iremos parar e dar a bênção com o Santíssimo Sacramento. Tá bom? Claro que vamos abençoar todas as ruas e todas as casas, mas ali terá uma bênção especial. E você recebendo essa bênção especial, não esqueça de ser generoso, porque Deus derrama generosamente a sua graça, mas quer que você também seja generoso, mudando seu coração e sua vida, tá bom? E nos acompanhe pelas redes sociais.
No domingo, especialmente, nós vamos transmitir as duas missas, a das 9 horas e a das 11 horas pela TV Oração. Então, Facebook, YouTube e também TV Oração, tá certo? E vocês podem estar nos acompanhando e lembrando, na igreja ainda temos limitações e restrições do número de pessoas, tá bom? Muito obrigado a vocês mais uma vez pelo carinho, pela oportunidade de deixar e permitir que eu entre na sua casa e nos ajude aí a levar o Evangelho mais longe e a muito mais pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau!